Por que que escrever à mão é tão mágico e nos ajuda tanto a desbloquear a escrita? Gente, neste vídeo eu vou falar sobre essa técnica maravilhosa que vai ajudar você, eu tenho certeza. Se você tá sentindo que a sua escrita tá travada, né? A escrita à mão, a técnica da escrita à mão, a prática da escrita à mão pode realmente ser uma ferramenta muito valiosa para você finalmente começar a treinar, a soltar a sua criatividade, a encontrar a sua voz autoral, né? E realmente ir se transformando aí, né, numa escritora, num escritor, enfim, numa pessoa que trabalha com a escrita de uma maneira muito mais fluida, tá bom? Antes de mais nada, se você não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Gabriela Gasparini, eu sou jornalista, escritora e fundadora da Vidaria Livros, que é uma editora de livros de não ficção e também uma consultoria literária. A gente aqui auxilia os autores a escreverem as suas histórias de não ficção, né, a tornarem os seus sonhos realidades e publicar os seus livros, tá? Então, se você não conhece o nosso trabalho, inclusive, peço para você procurar a gente na internet, nosso site, vidarialivros.com.br. Tem o Instagram também, vou ficar muito feliz de ver vocês por lá, né? Eu faço alguns conteúdos, a gente publica lá os livros que a gente lança, divulga nossos lançamentos, eu falo minhas reflexões também por lá. Então, e pedir, claro, se você gostar do vídeo, curtir, porque vai ajudar muito. Seguir o canal também vai ajudar muito, né? E aí eu fico feliz tanto porque ajuda o canal e também ajuda outras pessoas a poderem manifestar aí o seu conhecimento e, enfim, terem acesso a esse conhecimento que a gente vai trocando aqui, né, online, é muito gostoso. Bom, gente, então vamos lá agora falar sobre a técnica da escrita à mão. Como é que funciona, gente? Eu, né, já fiz vários cursos, né, de escrita criativa, então assim, eu sou jornalista, fui formada em jornalismo, então minha formação é da escrita, né? Mas a escrita jornalística, ela é uma escrita bastante, a gente aprende a escrever de uma maneira bastante moldada, até técnica, né? Porque quando a gente está estudando, né, a escrita para fazer uma notícia, para fazer uma reportagem, a gente tem que usar até mesmo alguns padrões, né, de texto, a gente não pode usar muitas palavras de descrições, muitos adjetivos, a gente tem que tentar ser bastante, né, a gente tem que tentar ter um texto bastante assim, o mais imparcial possível, né, então tudo isso acaba bloqueando até a nossa escrita, né? Então eu mesma, para poder ir soltando e ter uma escrita mais criativa, né, eu comecei a fazer algumas técnicas e venho fazendo desde então, né? Tô aqui fazendo a escrita do meu segundo livro e tô inclusive pegando essas técnicas para cada vez aprimorar mais a fluidez do meu texto, né? E eu queria compartilhar com vocês uma técnica que é da escrita à mão, que é uma técnica que eu retomei há pouco tempo, que está fazendo muito bem para mim, por isso que eu quero contar para vocês, né, como é que ela funciona. Então, assim, gente, a técnica ela é passada por diversos profissionais, eu vou trazer de dois profissionais, né? Um deles é do professor Edivaldo Pereira Lima, que ele é um jornalista que trabalha com jornalismo literário, né? Que são textos de jornalismo, mas mais com um ar de literatura, né? Porque eles são escritos como se fosse um romance, a gente usa os mesmos recursos literários para que esse texto fique parecendo, aliás, não fique parecendo, para que ele se torne, né, um texto mais atrativo, um texto que tenha um caráter aí de um livro, de uma história, de um romance, porque são, a maioria das vezes, ou reportagens grandes ou livros, escrita de livros mesmo, né? E também, então, o Escrita Total, que é o livro que ele escreveu, eu também já fiz vários cursos com ele, e o outro é este livro aqui, que é O Caminho do Artista, da Julia Cameron, né, que ela é uma americana, uma norte-americana, ela tem, se eu não me engano, ela é norte-americana ou ela é inglesa, mas eu acredito que seja norte-americana, até vou pesquisar isso. Mas enfim, ela tem esse livro que é um best-seller, que auxilia, né, artistas a destravarem a sua criatividade. Então, gente, eu vou passar primeiro no livro dela, vamos começar com a técnica do livro dela. No livro dela, ela tem uma técnica muito famosa chamada páginas matinais. Então, o que ela fala? Ela recomenda que a gente, todos os dias, pela manhã, depois que a gente acordou, né, rapidamente, aí fizemos a nossa rotina matinal, cada um tem a sua, mas ela recomenda que, então, você reserve cerca de meia hora para escrever no mínimo 3 páginas. Aliás, no mínimo não, ela recomenda que você escreva 3 páginas à mão, livre, 3 páginas de escrita livre à mão, todos os dias pela manhã. Então você vai começar e vai escrever aquilo que vier à sua cabeça, tá?
durante até que essas 3 páginas se completem, né? Geralmente vai levar aí uns 30 minutos, né? Eu faço, pessoas que eu conheço também fazem. Realmente é uma técnica que você precisa reservar esse período, mas realmente, gente, é muito maravilhoso, faz assim um desbloqueio maravilhoso. Então, quais são os principais desbloqueios, né, que eu identifiquei, que ela também comenta, mas que essa técnica nos permite? A primeira delas é liberar um sensor nosso que fica querendo com que a gente arrume toda hora, com que a gente corrige toda hora. Então, quando a gente está no computador, a gente acaba viciando a nossa escrita, fica deletando, voltando para trás, começando de novo, e a gente acaba também racionalizando muito a escrita, tá? Porque a gente cria um distanciamento entre nós e aquela página em branco. Isso quem tá falando sou eu, tá, gente? Não é a autora, mas é a minha percepção como quem trabalha com a escrita, como quem vive disso, tá? A escrita, então muitas vezes no computador, até a gente fazer parte daquele texto, até a gente se sentir unus com aquela folha em branco digital, às vezes a gente cria um bloqueio, a gente acaba querendo racionalizar muito, a gente acaba querendo escrever de uma maneira muito rebuscada, a gente fica querendo voltar atrás, arrumar. Pela facilidade que a gente tem de deletar, é muito tentador a gente ficar se corrigindo o tempo todo e passar a mesma meia hora que a gente passaria no caderno fazendo 3 folhas, a gente faz um parágrafo no computador, tá? Se a gente não se observar, se a gente não se policiar. Isso é muito comum, tá? E o que acontece? Com essa regra de você simplesmente escrever de uma maneira fluida e sem apagar e escrever justamente o que vem à cabeça, você se permite dar sequência aos seus pensamentos e adiante nessa escrita. Você permite um contato muito mais entre você e a folha, uma coisa muito mais assim orgânica. Você tá ali com a caneta na mão, você sente o cheiro do papel, você sente a espessura da folha, você controla a sua caligrafia, é uma relação completamente diferente. Você percebe, inclusive, como está a sua sensação emocional, porque se você está muito agitado, você vai escrever com uma letra completamente feia, então te pede com que você tenha mais calma, mais presença. Você necessariamente vai ter que estar presente ali para escrever com a mão, tá? Porque no computador, às vezes, você tá nervoso, tá irritado, mas você só fica lá batendo os dedos duramente lá na tecla do computador, mas sai bonitinho. Agora a mão não sai borrão, sai tudo de qualquer jeito. Então, obrigatoriamente, você vai ter que se acalmar, você vai ter que se conectar com aquela folha, né? Então, isso já é a primeira coisa que acontece quando você começa a escrever à mão, tá? A segunda coisa que acontece é que você começa a observar o que você está pensando e entender a sua voz autoral, né? O que é a voz autoral, né? A voz autoral, ela é a nossa forma de se expressar, como é a nossa autenticidade, né? Cada um tem a sua. Então, não adianta a gente querer escrever que nem o autor do best-seller, que nem... É claro que a gente pode se inspirar, né, com os nossos autores prediletos, a gente pode tirar um pouquinho deles e trazer, né, isso é muito comum. Mas a gente não deve querer escrever como eles, com as palavras deles, né. Também teve um curso de escrita uma vez que eu fiz com o poeta Marcelino Freire, que ele até nos recomendou, né, a encontrar qual era a nossa própria palavra, o que a gente fala naturalmente, quais são os nossos jargões, as nossas expressões, porque quanto mais autênticos a gente né, a gente se torna na nossa escrita, mais a gente torna ela única e atrativa, porque o que vai nos diferenciar e vai querer fazer com que as pessoas nos leiam é justamente o que a gente tem de diferente, não o que a gente tem igual com todo mundo, né? Se a gente for ficar querendo escrever igual a todo mundo, por que alguém vai querer ler a gente e não aquele outro que já é super famoso, super reconhecido? Agora, se você vem com a sua originalidade, aí as pessoas vão ter curiosidade, porque vai ser algo novo que você vai estar trazendo, né? Então, isso que é o bacana da gente treinar a escrita, porque a gente começa a perceber como a gente pensa, como a gente fala, porque a gente não vai ter a gente simplesmente não vai ter como parar, porque a regra é ficar escrevendo sem parar, né? E daquela forma autoral ali, né? Do que vier na sua cabeça, sem julgamentos também.
Então, no exercício dela, a gente pode tanto escrever uma história, como a gente pode escrever só o que vem à nossa cabeça mesmo, né? Ou a gente pode usar como terapia o papel, né? Acontece muito comigo, assim, funciona muito, gente. Às vezes você acorda com um pensamento, você começa a perceber aquilo que você está se preocupando, e o que você está pensando, e às vezes você pode resolver uma questão ali naquele papel. Ah, porque fiquei brava com fulano Beltrano, porque a pessoa falou tal coisa pra mim. Aí você vai colocando o que você vai falando, você mesmo responde, você mesmo te dá uma resposta ali, é muito gostoso. Aí funciona até como um diário, né, que a gente fazia quando a gente estava na adolescência, e tem pessoas que fazem até hoje, né. Então, realmente, aos poucos, a gente vai destravando. A ideia, qual que é a ideia? Fazendo isso todas as manhãs, 3 páginas todos os dias, quando a gente sentar para escrever no computador, a gente vai estar treinado com esse hábito de simplesmente deixar as ideias fluírem, os pensamentos fluírem, a gente não vai se julgar tanto, a gente vai acabar fazendo a mesma coisa quando a gente estiver escrevendo no computador, tá? Então essa é uma das técnicas, tá? E a outra técnica, então assim, é a técnica, na verdade, que eu tô colocando em cima do que ela falou no livro, né? Porque o que ela fala no livro recomendo inclusive que vocês leiam, então ela fala lá, mas eu tô falando a minha participação, a minha experiência, né, com base no que ela fala, né? Da minha, como quem tá praticando, como quem pratica esse exercício. E a outra, gente, que é aquele livro da escrita, que é o do professor Edivaldo Pereira Lima, né, o que é o livro Escrita Total, e ele também deu isso uma vez num curso que eu fiz, foi muito bacana. Que aí, assim, você pensa numa história em específico, tá? E aí você realmente vai escrever por 10 minutos, você vai colocar o cronômetro por 10 minutos, é meio parecido, assim. Então você vai pensar a história que você quer contar. E liga o cronômetro, aí você vê se você tem 10 minutos, se você tem 15, se você tem 20, né? Você coloca o tempo que você tem, não precisa ser, dessa vez não é a quantidade de páginas, é o tempo que você vai cronometrar. E você vai simplesmente contar essa história de uma maneira similar, né, sem se cortar, mas dessa vez também sem ficar tentando arrumar, editar, porque como você tá contando a história, né, porque no exercício da Julia Cameron, você não vai estar necessariamente contando uma história, você vai estar escrevendo só o que vem à sua mente. Então, como eu falei, pode ser um problema, pode ser uma reflexão, é aquilo que vem à sua mente, são pensamentos livres, tá? O do professor não, você vai realmente contar uma história. Porém, você vai contar como ela vem na sua cabeça, que às vezes é como você contaria para alguém, que você, às vezes acontece muito, né? Eu já fiz também vários exercícios de escrita, de contar uma história oral primeiro, depois levar ela para o papel, é muito parecido. A gente, quando está contando uma história oral, às vezes a gente já tem os nossos próprios recursos de deixar essa história mais interessante, né? A gente já chega para a pessoa falando, nossa, você não sabe o que aconteceu, já fica pensando, nossa, quando você vai chegar em casa, nossa, eu vou contar para minha mãe, ou para meu pai, para meu marido, meu companheiro, para minha esposa, sei lá, meus filhos, o que aconteceu comigo, nossa, né, vou começar fazendo aquele drama. A gente não faz isso? Vou contar nossa, sabe o que aconteceu? Eu tava lá dirigindo, o que me acontece? Ou passou, né? A gente sempre tem ali uma forma de contar a história oral, né, quando a gente tá falando, que às vezes no papel a gente trava, a gente acha que aí tem que ser rebuscado, que aí tem que ser difícil, que aí tem que ser, né, diferente, tem que ser assim mais formal, e a gente perde a nossa naturalidade, que é o que às vezes vai fazer com que a pessoa queira ler a história, queira entender, queira saber o final da história, tá? Então, no papel, a gente sem esse sensor e sem ficar a facilidade de apagar e ficar corrigindo, e com o cronômetro, porque a gente sabe que a gente tem que escrever naquele período, a gente acaba fazendo isso rápido, de uma maneira sem se preocupar muito. E aí a gente encontra formas de dizer, formas de contar, vem ideias na nossa cabeça de como contar, né, que a gente não teria se a gente ficasse tentando racionalmente ali pelo computador. É meio que deixar a ideia escrever, a história ser escrita, sem a gente colocar a nossa cabeça no meio, né? Existe um livro muito legal que chama A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, né, que fala sobre o estudo do arco e flecha, né? É um livro muito legal de um praticante, né, europeu que foi lá para o Japão fazer aulas de filosofia, dar aulas de filosofia, e ele resolveu treinar o arco e flecha, a arte de arco e flecha. E ele conta essa experiência, como que foi difícil para ele parar porque antes ele racionalizava na hora de soltar lá a flecha. Então o mestre, né, o mestre arqueiro,
foi ensinando para ele até que ele ficou tão hábil a ponto de que não era mais ele que soltava aquela flecha. Ele e a flecha estavam tão conectados, ele e o arco, que simplesmente aquilo acontecia e aí você consegue acertar o alvo, né? É muito bonito, é uma história muito bacana esse livro, eu recomendo. E nós podemos fazer parecidos com a nossa escrita, que é quando a gente entra naquele estado de conexão com a escrita, que nós estamos tão presentes que ela simplesmente sai sem nenhum esforço. É claro, né, gente, que esses momentos não é o tempo todo que é assim, por isso que a gente pratica, por isso que a gente faz exercícios, né, por isso que a gente vai, assim como o arqueiro precisou treinar muito, assim como o dançarino, a dançarina, o pintor, todo mundo que trabalha com qualquer tipo de serviço, até mesmo para cozinhar, né, para tudo. A gente vai ficando bom na medida que a gente vai praticando e aquilo vai se tornando natural e vai ficando melhor, e as pessoas vão elogiando e vão gostando, né? E a mesma coisa da nossa escrita. A gente precisa desbloquear. Então, para a gente poder começar a encontrar esse lugar, né, da gente poder escrever com fluidez, sem ficar tendo esse sensor e essa racionalidade, a escrita à mão, ela é uma técnica maravilhosa, ela é muito, assim, eficiente mesmo, né? Então, eu recomendo muito que você faça. E depois, obviamente, depois que você quiser, vamos supor que você fez esse exercício de contar a história que você quer contar. Aí no final, o professor recomenda que você dê um título assim de súbito também. Então ele fala isso. Escreva a história, depois dê o primeiro título que vier à tua cabeça. E reserve essa história lá. Ele fala isso. Depois, num segundo momento, você volta para essa história. E aí você começa a arrumar, aí de repente você pode passar para o computador, aí você vai ver como grande parte do trabalho já vai ter sido feito, que vai ter sido organizar, às vezes aquele monte de informação que você tem na sua cabeça sobre essa história que você quer contar, e aí você começa a trabalhar na parte melhor, que é ir editando, que é ir arrumando, mas com a grande parte da história já formulada, né, que já foi lá à mão, você pode digitar, transpor para o computador, obviamente, né, porque a maioria de nós hoje, aliás, qualquer pessoa que quiser publicar um livro, que seja um livro minimamente, né, que tenha uma tiragem minimamente aí, né, grande, ou que pelo menos você não tenha que existem pessoas que ainda hoje fazem, né, livros manuais, mas artísticos, né, então de qualquer forma você vai ter que passar para o computador, né, não tem como. Então, realmente, você vai aos poucos praticando essa arte aí dentro de você, liberando esse escritor, essa escritora que está dentro de você. Gente, eu recomendo muito essa técnica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, peço para dar um like aqui no vídeo, curtir o canal, comentar. Se você não gostou, você pode colocar uma crítica construtiva, porque também ajuda. A gente pode juntos ir se ajudando aí a aprimorar a nossa escrita, tá bom? E se você quiser também, temos as consultorias literárias na Vidaria Livros, basta entrar em contato pelo nosso site, que a gente tem o prazer aí de ir ajudando todos os escritores nas suas jornadas para aprimorar as suas habilidades. Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado. Muito obrigada e até o próximo vídeo.